E aí, pessoal, o Instituto Rosas traz para vocês hoje, no quadro Temas Específicos, um debate sobre mudança climática e estresse por calor no local de trabalho. Será que a gente passa realmente por essa situação de estresse tão significativamente? né? Pois bem, não é todo o calor que se resolve com ar-condicionado não, né? Vamos ver isso aí bem direitinho na nossa conversa de hoje. Pois bem, estamos falando do relatório técnico e guia da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e da Organização Meteorológica Mundial, OMM, intitulado o relatório chamado de Mudança Climática por Estresse no Calor do Local de Trabalho. É um relatório que está em inglês e é resultado de uma atualização essencial do guia seminal da OMS de 1969, ou seja, a Organização Mundial de Saúde já se preocupa com essa questão de estresse por calor no local de trabalho desde 1969 e vem acompanhando isso até hoje, a ponto de, nesse tempo de mudanças climáticas, isso ter se tornado mais grave ainda. Pois bem, ele fornece uma visão abrangente dos crescentes riscos do estresse por calor ocupacional no contexto da crise climática, detalhando suas consequências para a saúde, para a produtividade, para a economia global e delineando estratégias de mitigação e prevenção. A mudança climática, como um aumento das temperaturas globais e a maior frequência de eventos de calor extremo, transformou o estresse por calor ocupacional em um desafio global, que não mais se restringe às regiões mais próximas do Equador. Pois é, isso aí não é um caso de América Latina e de África, viu? Isso é uma questão global. A OMS e a OMM reconhecem o aumento inegável da exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a condições mais quentes, o que compromete a saúde e a produtividade. Este relatório de 2025 surge para sintetizar as evidências científicas acumuladas nas últimas décadas e fornecer exemplos de intervenções e práticas eficazes para formuladores de políticas públicas de saúde, empregadores, empregadoras, trabalhadores, trabalhadoras, prestadores e prestadores de serviços de saúde. O que a gente está chamando de estresse por calor no local de trabalho, essa expressão refere-se às circunstâncias em que um corpo de um trabalhador ou uma trabalhadora acumula calor devido à combinação do calor metabólico gerado pelo esforço físico, fatores ambientais, como temperatura, umidade, radiação e o vestuário utilizado. Em condições normais, o corpo humano mantém a temperatura central entre 36,5 e 37,5 graus Celsius, mas esse equilíbrio é facilmente perturbado durante o trabalho físico em ambientes quentes. O estresse por calor causa uma tensão fisiológica que pode levar a um espectro de doenças. Aquelas doenças com consequências mais leves, que é a chamada exaustão por calor, a síncope por calor, cãibras, erupção cutânea, aquelas outras de consequências mais graves, que é o temido golpe de calor, que é o chamado heat stroke, que é uma emergência médica que resulta em falência múltipla dos órgãos e pode ser fatal. O relatório enfatiza que para manter um turno de trabalho de 8 horas, a temperatura corporal central não deve exceder 38 graus. E por fim, aquelas situações de doenças crônicas, de consequências crônicas que vêm por conta do excesso de calor, que é justamente a exposição repetida e a ocorrência de golpes de calor que podem causar danos residuais a tecidos e órgãos, principalmente fígado, rins e sistema nervoso central. Tudo isso tem o potencial de aumentar a morbidade e a mortabilidade a longo prazo. Pois é, a exposição ao calor não só eleva a mortalidade e a morbidade, mas também causa desconforto e fadiga, comprometendo a capacidade de realizar trabalho físico e mental. A produtividade do trabalhador pode cair de 2 a 3% para cada aumento de 1 grau acima de 20 graus na temperatura do globo terrestre. Ou seja, a gente considerando que um lugar tem uma temperatura média de 20 graus. À medida que vai subindo, 21, 22, 23 graus, a cada grau que vai subindo, o trabalhador e a trabalhadora ela vai perdendo entre 2 e 3% da sua capacidade de trabalho. Esses impactos são sentidos de forma mais aguda em setores dependentes de trabalho manual, como agricultura, construção e pesca, que têm implicações significativas
para a renda individual, para as economias nacionais, principalmente dos países em desenvolvimento. Os grupos de trabalhadores mais vulneráveis a resultados adversos de saúde relacionados ao calor incluem, os indivíduos que trabalham, sem o ambiente climatizado, são pessoas que têm baixa aptidão física, sujeitas à desidratação. Pessoas também de meia idade e pessoas idosas, e aquelas que têm doenças crônicas, problemas crônicos de saúde. E também aqueles trabalhadores e trabalhadoras de regiões tropicais e subtropicais. Ou seja, é muito forte para quem está, principalmente América Latina e África, mas não quer dizer que é uma exclusividade, não. Pois bem, em termos de prevenção de saúde pública, o guia, esse relatório, que também é um guia, destaca que os sistemas públicos de alerta de calor projetados para a população em geral são muitas vezes insuficientes para os trabalhadores e trabalhadoras, que frequentemente realizam esforços físicos e têm capacidade limitada de adaptar o seu comportamento ao vestuário. Medidas e regulamentos adicionais e específicos são necessários para proteger essas pessoas. O relatório defende o desenvolvimento de programas ocupacionais de ação contra o calor, elaborados em colaboração com empregadores, empregadoras, trabalhadores, sindicatos e especialistas em saúde e segurança. Pois bem, cada vez mais deve-se buscar, em termos de prevenção e controle, a mitigação do estresse por calor, considerando a viabilidade prática, econômica e a sustentabilidade ambiental. As estratégias de controle são agrupadas da seguinte forma: primeiro, os controles de engenharia, eliminação e substituição, principalmente, focados em reduzir a exposição através de soluções físicas, como ventilação, exaustão, o próprio resfriamento, uso de ar-condicionado, barreiras de radiação e uso de revestimentos e de superfícies reflexivas em telhados e paredes. Segundo, controle administrativo e práticas de trabalho, treinamento e conscientização sobre os riscos de calor e as doenças relacionadas a esse risco, prática de hidratação, fornecimento adequado de fluidos, justamente para a prevenção da desidratação, modificação das jornadas de trabalho, implementação de pausas de descanso mais frequentes, redução do ritmo de trabalho e reprogramação das tarefas mais pesadas para as horas mais frescas do dia. Vigilância ambiental das condições de calor e vigilância médica, que é justamente o monitoramento da saúde das pessoas trabalhadoras. E primeiros socorros, planos de emergência claros e instalações de higiene adequadas. E por fim, equipamentos de proteção individual, uso de vestuário, de proteção, sistemas de resfriamento, coletes, câmaras de imersão de braço em água fria, enfim. A avaliação por estresse de calor deve ser realizada por meios e métodos quantitativos que considerem os fatores de risco do trabalho e os riscos pessoais. O relatório endossa fortemente o uso desse diagnóstico internacional, o WBGT, como indicador de estresse térmico mais amplamente aceito e validado para ambientes ocupacionais, permitindo a tomada de decisões baseadas em evidências. Ou seja, a gente não está falando de algo que é completamente novo. Como já disse, o pessoal da ONU, o pessoal da OMS já vem acompanhando isso desde 1969 e tem um indicador amplamente utilizado mundialmente, que é justamente esse WBGT. Portanto, o relatório, em termos de conclusão, vai pela linha de que a luta contra o estresse no local de trabalho ele está intrinsecamente ligada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é justamente a Agenda 2030 das Nações Unidas, e recomenda fortemente uma colaboração multissetorial, uma formulação de políticas através dos vários atores relacionados aos serviços de saúde, laborais, meteorológicos, de emprego, sindicatos e pessoas trabalhadoras. Recomenda também o desenvolvimento de políticas específicas, criar políticas e avisos de saúde sobre o calor que abordem características climáticas locais, pensar nos vestuários, intensidade e tipo do trabalho realizado, e também a questão das condições climáticas. Terceiro, foco nas pessoas mais vulneráveis, prestar atenção especial a grupos como idosos,
pessoas com baixa aptidão física e pessoas com doenças crônicas. 4. Capacitação, treinar socorristas, empregadores, empregadoras, trabalhadores e trabalhadores sobre os resultados de saúde, consequências leves, graves relacionadas ao calor e garantir um diagnóstico e tratamento correto. 5. Tecnologia e pesquisa, adotar soluções tecnológicas para aumentar a segurança e a produtividade, apoiar pesquisa sobre a eficácia de políticas que enfrentam o excesso de calor. Pois bem, esse relatório serve como um chamado à ação, para que governos e organizações implementem medidas eficazes, viáveis e sustentáveis, garantindo ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e produtivos para todos, todas e todos. Pois bem, esse é o nosso tema específico de hoje, justamente trazendo esse debate sobre o excesso de calor, o estresse por excesso de calor no local de trabalho e as mudanças climáticas. Beijos e abraços e até a próxima.